O que é um bom cliente? Cara, depende do tipo de negócio, mas eu acredito que um bom cliente é o cliente... Será que depende? Sei lá, vamos ver, vamos descobrir. Mas eu acredito que o bom cliente é o cliente que, primeiramente, né, pensando do lado do cliente, eu acredito que é aquele cliente que consegue, de fato, entender que o trabalho é a quatro mãos e nos dar liberdade para acho que atuar. não existe um conceito mais amplo de bom cliente? Começar assim? Para qualquer negócio, né? Vamos falando especificamente de marketing digital. O que é um bom cliente para o negócio? Por exemplo, eu tenho um lance na minha cabeça que é assim, ó, se tem algo que tu é bom, que o mercado acha que tu é bom, e existe demanda e escassez, esse é o teu sweet spot. Esse é muito próximo do teu cliente ideal. É um dos jeitos de ver, tá ligado? Pensa assim, cara, eu adoro trabalhar com mercado financeiro. Ok. O mercado financeiro, a XP me ama. E existe muita demanda e baixa oferta por esse tipo de serviço, para esse mercado. Esse pode ser uma combinação ideal, porque eu gosto de fazer, o mercado gosta e existe muita demanda e baixa oferta, ou seja, eu vou conseguir extrair muito valor disso. Eu tenho uma visão assim, eu concordo muito. A minha perspectiva, assim, do ponto de vista mais superficial pra gente adentrar depois, eu acredito que o bom cliente é o cliente satisfeito. Ponto. Tipo, em qualquer segmento, em qualquer negócio. Os fatores que levam até a satisfação desse cliente, que eu acho que é onde a gente de fato tem nas mãos, assim, o controle para poder otimizar, é o que a gente, enfim, traz na nossa prestação de serviço como um todo, no caso do case da V4 Company em si. Mas por que um bom cliente é um cliente satisfeito, na minha percepção? É o cliente que vai de fato ter o maior LTV, é o cliente que vai te indicar, você vai conseguir farmar legal. Que é o conceito do NPS, né? E tem um bom nível de consciência através do que você tem educado também ao longo do período de prestação de serviço com ele, enfim, ele tem um bom nível de consciência do seu serviço, ao ponto de entender de fato o valor naquilo que você está entregando e também, na perspectiva do que a gente faz, entender qual que é a influência dele no sucesso do projeto também. Então, acho que um bom cliente é um cliente satisfeito, sim, mas que para atingir esse nível de satisfação, conseguiu compreender a esfera de influência da V4, por exemplo, no nosso caso, e dele, né, diante do processo aqui de alcance dos objetivos que foram traçados. O Gustavo, ele tem uma interlocução muito melhor do que a minha, nesse caso ele conseguiu dizer. Era exatamente isso. Era mais ou menos isso que eu queria dizer, que é tipo assim, é o cliente que, cara, que ele sabe a parte dele no negócio, entendeu? Pelo menos quando a gente pensa em serviço, isso é muito mais... sei lá, muito mais aparente, tá ligado? Porque existe, no fim das contas, muitos clientes que, cara, acham que, no caso de serviço, o negócio é um milagre, inclusive serviço financeiro, não só pensando na V4, tá ligado? Mas eu acho que esse ponto que ele trouxe ali é uma definição mais ampla, mais assertiva. Tipo assim, é satisfeito. Sim. Aí satisfeito vai depender do tipo de negócio. Pode ser. E da expectativa dele. O que é satisfeito no ponto de vista dele? A gente tem clientes ali que, por exemplo, o nível de satisfação dele é correspondente ao resultado gerado na linha final. Porque, de fato, é aquilo, ele precisa. E, em última instância, todo mundo precisa. Agora, tem alguns clientes que o nível de satisfação, esse ponteiro, ele vai mexer muito mais pelo atendimento, muito mais, de repente, ali por alguma entrega específica que foi feito com um esmero tão grande que aquilo ali acaba agregando. Então, assim, até a satisfação, ela também passa por isso, né? A gente vê, por exemplo, clientes... Né? É subjetivo, em alguma instância, né? De fato. Eu ia falar também que tem uma pegadinha nesse lance do cliente ideal ser o cliente satisfeito, que é por exemplo, é muito fácil deixar o cliente satisfeito sendo no Nubank que não cobra porra nenhuma e não dou dinheiro, entendeu? Agora, é muito difícil você ter o cliente satisfeito sendo a Salesforce ou SAP, que é um puta trauma implementar a plataforma, né? Tanto que o NPS dos caras são baixo. Então, só esse disclaimer assim, porque... Às vezes o cara fica assim, não, eu quero fazer o cara ficar feliz, aí vira dar brindezinho, coisinhazinha assim. Olha um ponto interessante. Sendo que ele não consegue gerar valor pro cara. O quanto que você, enquanto gestor, a V4 em si, teve que ser educada, entre aspas, até fazer uma tomada de decisão ao ponto de implementar uma Salesforce que carrega dentro desse seu processo de implementação esse trauma em si. Então, tipo, é muito disso do timing também, né? Qual que é o momento que você se encontra ao ponto de conseguir usufruir o máximo possível de uma solução que você está buscando? Tem vários negócios, por exemplo, que às vezes chegam até nós, ou qualquer outra empresa em si, e que não consegue extrair o máximo possível daquela experiência, talvez não por insuficiência entre as partes, mas pelo timing. Não estava no time exato, o momento de maturação do negócio não era o ideal para poder extrair o máximo daquela solução, e acaba impactando nessa sensação de satisfação também, né? Eu vejo que assim, ó, gerar e extrair valor. Se o cliente ideal, pensando assim, já trazendo um pouco mais pro nosso caso e sempre tentando pensar mais amplo.
Para mim, o cara ideal é o cara que eu consigo gerar e extrair valor. Então, é sempre essa relação. Eu consigo aumentar a geração de valor pro cara e tomar uma parte disso. Pô, esse é meu cliente ideal. Desde um caso simples do Uber, puta, eu vou lá e forneço meu serviço de Uber, o cara vai ficar feliz. Por ficar feliz, eu consigo extrair uma parcela de valor do cara. Eu acho que aí Que é um pouco diferente do Nubank. Eu vou gerar pouquinho valor e consigo extrair tão pouco, porque eu só consigo... Tá. Olha qual é a pegadinha do Nubank. Ele só consegue gerar valor porque ele extrai pouco. Então exato. aí que eu acho que tem que ter essa combinação. Apesar de que pro cliente do Nubank, eu acredito que é bastante valor gerado pro cliente do Nubank, mas muito pouco valor extraído. Por isso que é esse mix. O valor percebido eu prefiro do ser o cliente BTG, que consegue gerar teoricamente menos valor, mas ele extrai uma relação muito mais, uma combinação muito mais equilibrada de geração e extração, entendeu? Exatamente. Porque eu acho que isso é universalizável. Porque tem que ser bom pra mim também como negócio. Porque senão eu vou lá e cobro nada. Exato. E o cara vai ficar feliz. É o que eu ia trazer aqui também, que tipo, é difícil pensar isso do cliente muitas vezes, mas, tipo, é o cliente que gera LTV, né? Era a primeira coisa que veio na minha mente. Mas isso é bastante amplo. Mas gerar LTV eu posso fazer, dar um golpe no cara, contar uma história e extrair um monte de LTV do cara. Mas tem a ver com essa questão, mas o LTV se encaixa daí nessa tua forma de pensar, que é a extração de valor, né? O quanto eu consigo extrair de valor é que o LTV eu posso fazer o que eu falei, entendeu? Não, pode, o cara da pirâmide não tem pode ser só o LTV melhor, um puto LTV, entendeu? Ele destrói a vida do cliente, pega todo o dinheiro e vira Dá as pra costas. dizer, então, que um bom cliente é um cliente onde a gente tem um bom equilíbrio entre geração e extração de valor. Exatamente, porque daí o que acontece? Isso é instagramável. Aí pra quem trabalha com marketing digital, às vezes vai ter um cliente pegar o primeiro cliente que tu citou que pagava pouco ali. Não que o cliente seja ruim, mas ele pagava muito pouco. Ou seja, a nossa capacidade de extrair valor, às vezes a gente gerava um puta valor pro cara, mas a gente não conseguia extrair um puta valor, então não fazia sentido pra nós. Não era um cliente bom. E mais do que isso, provavelmente a nossa capacidade de geração de valor pra eles era limitada por conta da extração de valor que a gente conseguia. Com certeza. Tá ligado? Certamente vocês vão falar isso. Tu começa a dar esse cobertor curto, porque eu cobro pouco, aí não consigo entregar muito, então não gero valor, não extrai também, tu fica num... Não, até porque vamos falar o seguinte, o que é gerar valor do ponto de vista da prestação de serviços? É uma puta mão de obra, né? Você ter pessoas muito qualificadas para poder conseguir cumprir com a jornada desse cliente. E aí, se você for pensar na satisfação desse cliente em si, a gente tem fatores que estão ao nosso controle, né? Que estão ao nosso alcance, como, por exemplo, a jornada, implementar hotspots durante o processo, onde que a gente vai focar de fato em trazer esse encantamento desse cliente. E tem fatores que não estão no nosso controle. O nível de expectativa, enfim, o background, da onde que ele vem, qual que são os traumas que ele já carrega, negócio, mercado. Então, assim, focando no que a gente tem controle, eu acho que esse é o grande lance, assim, pra gente pensar em como otimizar, tanto para quem presta serviços, quanto para quem vende produto. O que tá no seu controle, assim, de fato, para gerar essa satisfação em si. E aí o foco nessa jornada do cliente e principalmente, e aí eu acho que, assim, pensando em mercado como um todo, educação no ponto de vista tanto da mão de obra qualificada continuadamente ali para poder melhorar essa experiência, quanto do cliente final em si, que é uma coisa que eu vejo a V4, assim, se preocupando desde muito tempo e hoje cada vez mais em elevar, de fato, esse nível de consciência. Porque a linha tênue entre ele entender valor que está sendo gerado e ele de repente não vê valor nenhum, é ele saber do que se trata aquilo ali. Então eu acho que é uma baita iniciativa, o nível de consciência, através de iniciativas nossas, né? A gente é responsável por isso também. Se a gente for pegar aqui, a gente está falando de controle de processo, controle de qualidade, né? Vindo da própria operação para gerar esse valor e um trabalho muito forte da própria operação, da própria instituir isso dentro de cada um dos investidores internos, que é a própria educação, né? Porque, eu, a nível de gestão, não consigo fazer uma educação continuada com 120 clientes na carteira hoje. A V4 Matriz hoje no top-down a gente tem mais de 3.500, não consegue fazer. Então, instituir isso aí também dentro da própria estrutura operacional, investir em educação para esses investidores, eles conseguirem educar o cliente também gera muito valor no que a gente tange a qualidade. Até porque, só fazendo parênteses, esse cliente ideal, dificilmente ele bate ali na sua porta e ele, baita cliente ideal. Ele vai ter que ser maturado, né? Existe um esforço da nossa parte, tanto na segmentação, né, desse público, no amadurecimento desse nível de consciência, antes mesmo dele ser meu cliente, mas depois também, né? Então, esse cliente ideal, ele vai muito também do fornecedor ou do prestador de serviço ideal também, né? Esse equilíbrio, então, acho que é interessante.